12, verso 1 e 2, o texto que nós queremos ler de abertura, Romanos 12, versos 1 e 2. Quero trazer nessa manhã uma palavra sobre o tema a infindável batalha da mente. E quero trazer dados para você nessa manhã que impactaram a minha vida. Eu espero que impactem a sua também e deixe um alerta para nós. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia ou pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Deus, que estejamos dentro desta palavra, que esta palavra seja uma realidade no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, sempre, em nome de Jesus, amém. A infindável batalha da mente. A história da humanidade é uma história de batalhas. Se formos olhar as páginas do Antigo Testamento, elas trazem a história de batalhas do povo de Israel. Primeiro, a batalha na saída do Egito, depois a batalha para conquistar a terra prometida, e assim nós vamos ver as batalhas travadas. Mas não é sobre essas batalhas que eu quero falar nesta manhã, mas é sobre uma batalha que é permanentemente instalada em nós, na nossa mente, no nosso pensamento. E o texto lido, ele diz: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da nossa mente. Em toda a Bíblia, nós encontramos dois conselhos que operam em oposição um com o outro. E esses dois conselhos, eles travam uma batalha na nossa mente. Esses dois conselhos travam uma batalha na nossa mente. Quem vence essa batalha, controla a nossa mente. Dois conselhos entram em batalha na nossa mente, e o conselho que vence essa batalha, ele controla. Lembremos que essa batalha, ela é infindável. Então a vitória no momento não significa uma vitória permanente, pode também significar uma vitória permanente. Efésios capítulo 5, você conhece o texto? Ele nos fala de uma batalha. Efésios capítulo 6, perdão, ele nos fala de uma batalha no Efésios 6:12, pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestes. Essa batalha é travada na mente. Essa batalha é travada na mente do ser humano. Neste exato momento, alguém está controlando a sua mente. A pergunta é: quem? A pergunta é: quem? Quem está controlando minha mente agora? Quem tem controlado minha mente? Quando
falamos em mente, nós temos diversos profissionais da área de psicologia na nossa igreja. Eu não quero entrar nesta seara, mas quando estamos falando na mente, do que estamos falando? Do que estamos falando? Quando falamos da mente, nós estamos falando da personalidade, ou seja, nós estamos falando da razão, da imaginação, do pensamento. E aí eu gosto de Provérbios, capítulo 23, Provérbios também não tem capítulos, assim como Salmos. Provérbios 23 e versículo 7. Eu vou ler na minha tradução, eu não sei como é que está a NVI, mas a minha tradução diz o seguinte: porque... a minha não está, essa aqui está melhor. Porque como imagina no seu coração, aí tem uma tradução que vai trazer na sua mente, assim ele é. Porque como pensa na sua mente, assim ele é. Em toda a criação, nosso diácono André Mota falou da criação hoje, criação louva ao Senhor. E em toda a criação de Deus, nada pode ser comparado à mente do homem. Nenhum computador criado pode ser comparado à mente humana, a nossa mente, a mente que Deus criou. E meus queridos e amados, a nossa mente, ela será dirigida e controlada por um conselho. Alguém vai controlar a nossa mente. 2 Coríntios 4:4 é um texto que eu trago sempre comigo, porque esse texto ele nos faz entender tanta coisa. 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século fez o quê? Cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não sei se você já disse assim: eu não sei como as pessoas não veem a verdade do Evangelho. O Evangelho é tão claro, a palavra é tão clara, como as pessoas podem não ver? Está aqui. O Deus deste século cegou os entendimentos. A mente é controlada por 2 conselhos. O Deus desse século, ele cega o entendimento. O destino do ser humano depende do conselho que a mente ouvirá. Ela poderá ser conduzido a algo sublime, ou também a mente pode conduzir a pessoa até as profundezas da depravação. Falo depravação, o estado de pecado do homem. O destino do ser humano depende deste conselho. E aí alguém usou uma ilustração. Demétrios, quantas teclas brancas tem o teclado? 61. E as teclas pretas? 25. O teclado tem 61 teclas brancas e 25 teclas pretas. Que tipo de música você pode tirar do teclado? Qualquer uma. Você pode tirar músicas que vão deixar pessoas alegres, você pode tirar músicas que vão deixar pessoas tristes.
Você pode tirar ritmos que tranquilizem, ritmos que agitem. O teclado é o mesmo. O teclado é o mesmo. Mas ele pode ser utilizado de diversa forma. Assim a nossa mente, ela é como um teclado. As teclas estão lá. E dependendo do conselho que ela vai seguir, é o que ela vai produzir. É o que a nossa mente vai produzir. Quem nos influencia, guia o nosso pensamento. É por isso que eu tenho muito cuidado quando você começa a escolher alguém como ídolo para a sua vida. Alguém que você começa a admirar, alguém que você começa a dizer, poxa, aquela pessoa é legal, aquela pessoa, e você começa a se envolver, sem você perceber, a sua mente vai sendo apreendida por aquela pessoa, por aquilo que ela faz, pelo que a mente dela está sendo guiada, porque quem nos influencia, guia o nosso pensamento. Ou seja, se Cristo me influenciar, Cristo vai guiar o meu pensamento. Se o pós-modernismo me influenciar, o pós-modernismo vai guiar o meu pensamento. Se Platão me influenciar, Platão vai guiar o meu pensamento. Quem me influencia, guia o meu pensamento. E quem guia o meu pensamento, determina a direção que eu vou tomar. A mente é semelhante a um solo fértil. Podemos plantar sementes produtivas, também podemos plantar espinheiros, abrolhos, tantas coisas. O que plantar, ela vai dar. A diferença vai estar na semente que temos plantado. A infindável batalha da mente, ela nos mostra que há uma escravidão da mente. A mente pode ser escravizada. Eu gosto muito do versículo que Jesus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque Cristo vai dizer verdadeiramente? Porque às vezes nós pensamos que estamos sendo livres e não estamos. E não estamos. 2 Coríntios capítulo 10 e versos 4 e 5. 2 Coríntios 10 e versos 4 e 5. Quando eu li esse texto, eu li pela primeira vez em espanhol um livro que ainda ele não tinha sido traduzido para o português, que dizia: o campo de batalha é a mente. É um livro de Joyce Meyer, mas ele ainda não estava em português. Eu li pela primeira vez esse livro em espanhol. E ela trabalha esses dois textos aqui. Pois as armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Para quê? Para de quê? Das fortalezas. Observando o quê? Os conselhos. Comecei falando que 2 conselhos vivem em conflito pela nossa mente. Que 2 conselhos disputam o controle da nossa mente, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Quando o texto fala para destruição das fortalezas, o que é que você entende? Por que eu preciso destruir fortalezas? Em primeiro lugar, porque elas existem. E onde é que estão essas fortalezas que elas precisam ser destruídas? Aonde estão? Na mente. Ou seja, o inimigo ele constrói na nossa mente fortalezas.
E o que é fortaleza? É um local onde o que está dentro dela não pode ser acessado. Ou seja, Satanás, ele levanta fortaleza na mente humana, para que o conselho de Deus, ele não chegue a esta mente humana. Por quê? Porque dentro dali está o controle que vai determinar a direção da vida, que vai determinar o que eu faço e para onde eu vou. Perceba que é muito sério isso, muito sério. Há uma infindável batalha na mente. 2 conselhos disputam o controle. O inimigo, ele constrói fortalezas. E quem destrói essas fortalezas? Cristo. Há 2 tipos de escravidão: a do corpo e a da mente. A escravidão do corpo, ela é dominada pelos vícios. O homem, o ser humano, ele é preso corporalmente, fisicamente a vícios, e parece que cada dia surgem vícios novos. Parece que essa indústria não para. Antigamente, quando falava em vícios, a gente só pensava em beber e fumar. Hoje tem um leque de vícios, que misericórdia, não é? E tanta gente presa. E a segundo tipo de escravidão é a escravidão da mente. E essa é mais perigosa do que a escravidão do corpo. A mente, ela é controlada por meio de ideias. É plantar ideias na mente humana, e através dessas ideias controlar a mente humana. Gerar a pessoa dependente daquelas ideias. E nesse tipo de escravidão, a obediência é oferecida voluntariamente. Na escravidão do corpo, há pessoas que dizem: olha, eu quero me libertar, eu quero deixar, eu não consigo, eu não tenho forças, mas eu quero. Na escravidão da mente não, porque a escravidão da mente, a pessoa está pensando que é livre, quando ela está escravizada. Para ela é a pessoa mais livre do mundo, mas na prática ela é escrava das ideias. 2 conselhos controlam a nossa mente. Um é o conselho do Senhor, e outro é o conselho dos ímpios. O Salmo 1 trata bem disso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. 2 conselhos: o do Senhor e o dos ímpios. O dos ímpios conduz à iniquidade, e a ideia é a mentalidade de não dar a Deus o lugar de direito na vida. A mente que segue o conselho do ímpio, ela não dá a Deus o lugar que Deus tem na sua vida. Gosto muito do hino que o nosso quarteto, o coro masculino, canta, que diz: se ele não for o primeiro no teu coração, então já não é nada. O homem, ele tem avançado em ciência, ele tem avançado em tecnologia. Contudo, com todo o avanço da ciência e da tecnologia, o homem cada vez mais afunda na depravação moral. Por que isso? Porque a mente tem sido escrava do conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios é um modo de pensar que tira Deus do caminho do homem. E aqui, irmãos, eu fiz algumas pesquisas, e eu fiquei estarrecido com as pesquisas que fiz, e quero compartilhar com você agora. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Gallup Internacional, em 57 países, com relação às crenças religiosas,
deu conta de que o número de pessoas religiosas caiu 10 pontos percentuais. Segundo a pesquisa, em 2005, e olha que nós já estamos 13 anos distante, o contingente das pessoas religiosas girava em 77%, 2005. Em 2011, esse percentual representava 68%, enquanto os ateus passavam de 3% para 13%. Por isso eu achei interessante quando Carla colocou aqui hoje de manhã dizendo: com esta canção as crianças estão aprendendo que Deus é o Criador. Quem fez as lindas estrelas? Deus, nosso Pai. Quem fez as aves que voam? Deus, nosso Pai. Isso é um conceito libertador, porque estão tentando escravizar, tirando Deus da vida das pessoas. O professor de Sociologia e Estudos Seculares do Pitzer College, na Califórnia, Phil Zuckerman, ele concedeu entrevista à BBC e disse que o crescimento de ateus é visível por todo o planeta. Há muito mais ateus no mundo hoje do que já houve. Ou seja, nós estamos na época onde existe o maior número de pessoas que tiraram Deus da sua existência, tanto em números absolutos quanto em porcentagens na humanidade. Agora eu trouxe dados de alguns países para os irmãos. Na Irlanda, eu vejo tanta gente falar: eu quero fazer um intercâmbio para a Irlanda. Por que a Irlanda? Na Irlanda, algumas escolas do ensino primário têm aulas de ateísmo. Aulas de ateísmo, aulas de agnosticismo. Pastor, qual a diferença entre ateísmo e agnosticismo? O ateísmo declara que Deus não existe. O agnosticismo diz que não tem como provar que Ele existe. E humanismo. Aulas de ateísmo, agnosticismo e humanismo no curso de introdução aos sistemas de crença, que abrange mais de 16 mil alunos. Então veja, a mente está sendo presa lá na infância. A educação do país disse que a medida é necessária, porque ao ensinar a crença, você também apresenta o outro lado, a descrença. A proporção de ateus no país é de 10%, religiosos 47% e não religiosos 44%. Na Austrália, esse país que ouvimos tanto falar dele, o estado de Vitória ajudou economicamente na segunda convenção global ateísta, que foi realizada em abril de 2012 na cidade de Melbourne, com o argumento de que em 2010 o governo destinou 2 milhões de dólares para a realização do Parlamento das Religiões do Mundo. A Fundação Ateísta da Austrália obteve o apoio porque pediu igualdade no tratamento. No país, a proporção de ateus são apenas 10%, religiosos 30% e as pessoas que não têm religião 48%. Na Islândia, você já ouviu falar na Islândia? Na Islândia, quando se pergunta para as pessoas em quem elas acreditam, a maioria das pessoas, sabe o que elas respondem? Em si mesmas. Em que você acredita? E a pessoa diz: eu acredito em mim mesmo. No país, são uma proporção de 10% de ateus. Na Áustria, a lei permite, eu achei isso bem interessante, veja. Na Áustria, a lei permite que os religiosos usem chapéus ou véus, que são obrigatórios pela religião na foto de habilitação da carteira de motorista. Então, se você é religioso, você pode tirar com véu ou com... E com a intenção de obter direitos iguais, um ateu
Nico Alme, conseguiu convencer a lei que aceitasse sua foto com um escorredor de macarrão na cabeça. E sabe o que aconteceu? A justiça concedeu a ele esse direito de protestar dessa forma e de se qualificar dessa forma. A proporção de ateus no país é de 10%. Na Holanda, e olha que a Holanda pode ser classificada entre berço do cristianismo. Na Holanda, as igrejas costumam ser vazias. Em toda cidade se encontra capelas e catedrais que estão disponíveis para locação para festas, reuniões, feiras, aulas, exposições, teatro. Essas atividades estão tomando o lugar dos cultos e das missas. Os ateus são 14%. Um livro ateu feito para crianças deu o que falar na Alemanha. Acusaram o autor de antissemitismo. Segundo as pessoas que criticaram o livro, o escritor fez o retrato de um rabino, de maneira que deixou semelhante à caricatura dos judeus dos anos 30. Na Alemanha hoje, a proporção de ateus é de 15%. E me deixou espantado ainda. Foi um país que para mim o evangelho tivesse bem consolidado. Coreia do Sul. Coreia do Sul é considerada hoje um exemplo de país ateu. A soma da população ateu com sem religião chega a 46%. Embora o índice de evangélico chegue a 52%. Mas, considerando que é um país extremamente populoso, cresce também o número de ateus. De modo geral, irmãos, o ateísmo vem crescendo no mundo inteiro. Na França, foi feito um estudo e concluiu-se que o número dos sem religiões e ateus vem crescendo cada vez mais. O número da França de ateus já são de 29% da população. A República Tcheca tem ao todo 10 milhões de habitantes e 20% de pessoas que têm alguma religião, mas o país é considerado ateu, pois 30% do país são ateus. No Japão, apesar de ter metade da população dos Estados Unidos, tem mais que o dobro do número de suicídios. Bom, não quer dizer que isso tenha relação com o ateísmo. O grande problema considerado pelos estudiosos é a depressão crônica. O número de ateus no país é de 31%, enquanto o de religiosos chega apenas a 16%. E na China, que é considerado o país mais ateu do mundo, tem a liberdade de religião consagrada na Constituição chinesa, porém os membros do Partido Comunista Chinês, com mais de 80 milhões de filiados, exigem que seus membros não participem das atividades religiosas. Os números da China são impressionantes. 47% de ateus, apenas 14% religiosos. Suécia tem uma população de 8,9 milhões de pessoas, 7,6 são ateus, 7,6 milhões. No Vietnã, 82 milhões de pessoas, 66 milhões de ateus. Dinamarca, 5,4 milhões de pessoas, 4,3 milhões de ateus. Noruega, 4,5 milhões de pessoas, 3,2 milhões de ateus. Crenças do mundo. Cristianismo ainda é a maior religião do mundo, com 33,3%, aproximadamente 2 bilhões de pessoas. E um dado interessante do ateísmo: o maior número de ateus está entre pessoas de 18 e 34 anos. O maior número de ateus
estão as pessoas entre 18 e 34 anos. O menor número estão nas pessoas acima de 65 anos. Por quê? Porque vem de uma outra filosofia implantada. Por que eu trouxe esses dados? Para mostrar a batalha na mente. O quanto Satanás, ele não perde tempo. Ele não perde tempo. E às vezes nós não nos apercebemos disso. E não cuidamos dos nossos filhos em casa, das nossas crianças. Às vezes sem querer a gente fala mal da igreja. E quando você fala mal da igreja na frente de uma criança, tenha certeza que você está plantando algo negativo na vida dela. Lá na frente isso pode custar caro. O conselho dos ímpios, ele começa aceitando os ensinamentos divinos que eles são convenientes, mas não nos termos determinados por Deus. Ou seja, aquilo que da Bíblia é conveniente, a mente aceita, mas aquilo que não é conveniente é retirado. O ser humano não regenerado, ele escolhe o que deseja crer na Bíblia. Você pegar o Brasil hoje, que é um país 98% cristão, mas você vai pegar muitos cristãos que vai dizer: eu creio em Deus, mas não crê num Deus, como disse hoje o pastor Zé Antônio, eu tenho livre-arbítrio, mas eu abro mão do meu livre-arbítrio por entender que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para a minha vida. Eu creio em Deus, desde que Ele não se envolva com a minha vida. Eu creio em Deus, desde que eu deixe eu ser o que eu quiser ser, desde que Ele não entre em nenhuma área da minha vida. E aí brechas enormes são abertas para que a mente seja apreendida. A filosofia, todo mundo conhece Hitler, não é? E sabe o que Hitler conseguiu em tão pouco tempo fazer e chegar. E Hitler, ele tinha uma filosofia de publicidade. E a filosofia de publicidade de Hitler dizia o seguinte: se você disser algo ruidosamente e por um tempo suficiente, as pessoas acreditarão que isso é verdade. Se você disser algo ruidosamente e por tempo suficiente, as pessoas acreditarão que isso é verdade. A propaganda, ela tem controlado a mente humana. A mídia, ela tem capturado a mente humana, ela tem conduzido, e essa filosofia de Hitler, ela tem sido empregada. Se você diz algo ruidosamente por um tempo suficiente, as pessoas acreditarão que isso é verdade. Então começam a dizer: olha, o evangelho de Jesus, ele aliena as pessoas. A igreja, ela só existe para controlar a sua vida. A igreja não é boa. E consequentemente, as pessoas começam a deixar a igreja. É o que está acontecendo na Europa. Nós somos colonizados pela Europa. O cristianismo nos foi apresentado pela Europa, o protestantismo pela América do Norte, mas o cristianismo na sua integralidade pela Europa. E a Europa hoje é um país quase ateu. Por quê? Porque a batalha da mente tem sido perdida. Graças a Deus, porque o Brasil hoje, nós estamos vivendo um momento de seguida de rumo. Eu não sei qual o rumo que o Brasil vai seguir, mas nós temos que cuidar. Veja que o que tem implantado em nossas escolas, o que tem tentado implantar as nossas escolas, se tem tentado alienar as nossas crianças.
Você pode pegar hoje um jovem de 16 anos, ele pode saber até, não saber o que ele quer, mas ele sabe o que ele não quer. E por que ele sabe o que ele não quer? Porque alguém introduziu na mente dele isso. E ele não quer envolvimento com Deus. Ele não quer envolvimento com Deus. Ele pode até vir à igreja, mas ele não quer viver o que a palavra de Deus diz para a sua vida. Quer ver uma coisa? Veja hoje o número de jovens que engravidam solteiras, de rapazes que são pais solteiros, o número de jovens que estão envolvidos com drogas, cada vez mais, cada vez mais. As drogas hoje são vendidas na porta das escolas, às vezes estão dentro das escolas, e a mente está sendo cada vez mais, estão roubando a mente dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, estão direcionando um Brasil, falo do Brasil porque estamos no Brasil, o mundo aqui eu já mostrei para vocês, para distante de Deus, e distante de Deus o homem só mergulha na depravação, distante de Deus o homem só mergulha no lamaçal do pecado, distante de Deus o homem só mergulha no egoísmo, distante de Deus os números que nós vemos são os que a gente tem agora todos os dias na mídia, crimes e crimes e crimes, pessoas magoadas umas com as outras, porque a ausência de Deus. O grande problema da humanidade hoje é a ausência de Deus do coração. As mentes têm perdido. Quem tem controlado a mente é o conselho dos ímpios. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Para a gente finalizar, vamos ver 3 textos bíblicos. Primeiro, Jeremias 22 e 29. Jeremias 22 e 29. Pastor, qual o objetivo desta palavra? Primeiro, conscientizar você que existe uma infindável batalha na sua mente. Segundo, é perguntar: quem controla a sua mente? Conselho de Deus ou conselho do mundo, o conselho dos ímpios? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Salmos 119, 105, bastante conhecido, sinal, temos a canção que a gente gosta muito, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Às vezes a gente está tão voltado para as coisas desse mundo, e permite que a nossa mente seja dirigida pela propaganda, pelas novelas. E a Nanda cantou uma canção tão linda hoje aqui, Jesus dizendo: eu quero falar com você, mas você está na frente da televisão. Quem estava logo no começo do culto foi ministrado por essa canção. Ei, eu quero falar com você, mas você não sai do WhatsApp. E a mente está sendo trabalhada. O inimigo, ele não perde tempo, ele está avançando. Engraçado é que às vezes nós pensamos que estamos no apogeu, nós somos os senhores, mas na realidade nós somos escravos. Apocalipse diz: tu dizes, eis que sou rico e abastado, e não sabes que és pobre, cego e nu. Provérbios 2, a partir do verso 1. Filho meu, se aceitarem as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao conhecimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçarás a sua voz.
Se como a prata a buscares, e como tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conselho de Deus, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento do entendimento. E ainda Provérbios 4, ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecer a prudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixes a minha lei. Quem tem controlado a tua mente? Vamos dedicar ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Convidamos nossos diáconos, nossas diaconisas para esse instante.